Pessoal, sejam bem-vindos. Estou de volta agora para solucionar a questão 2 da nossa atividade envolvendo calor latente, tá certo? E a questão 2 diz o seguinte: um bloco de gelo de massa 300 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius, é aquecido até se transformar em água a 30 graus Celsius. A quantidade de calor trocado nessa transformação em calorias foi... E ele ainda dá como dados, tá certo? O calor específico do gelo, 0,50. O calor específico da água, 1. E o calor de fusão, o calor latente, 80 calorias por grama. Tá certo? Então, ó, ele diz que um bloco se encontra a menos 20 graus Celsius, vai se transformar em água, e essa água vai atingir a temperatura, vai chegar a temperatura de 30 graus Celsius. Então, o que é que nós podemos perceber nessa questão? Primeiro, que há uma mudança, tá certo, no seu estado físico. É um bloco de gelo no estado sólido, vai se transformar em água no estado líquido. Então há uma transformação no seu estado físico, tá certo? Então vai haver calor latente, mas também há uma variação de temperatura. O bloco que se encontra a menos 20 graus Celsius vai se transformar em água, e a água vai estar, certo? Vai chegar a atingir 30 graus Celsius. Então, nós também temos a variação de temperatura, ou seja, nós também temos calor sensível durante essa transformação. Então, são 3 momentos, ok? O primeiro momento é quando você vai aquecer o bloco de gelo. Então, o bloco de gelo está a menos 20 graus Celsius. Você vai aquecer, tá certo? E ele vai atingir a temperatura de 0 graus, até 0 graus. Por quê? Em 0 graus é que há a transformação do seu estado físico. Então, de menos 20 graus até 0, o gelo, que está no estado sólido, vai sofrer uma variação de temperatura, porém não vai mudar o seu estado físico. Ele vai continuar sendo o bloco de gelo no estado sólido, ok? Então esse calor que ele recebe aí é o calor sensível. E o calor sensível é obtido pela fórmula, tá certo, da equação fundamental da calorimetria, que é igual a massa vezes o calor específico vezes delta T. Muitos professores aí, para memorizar, tá certo? Ele diz que aqui é a fórmula famoso que macete, tá certo? Que macete, ok? A fórmula geral da calorimetria, a massa vezes o calor específico vezes delta T. Então, ó, vamos lá. Quantidade de calor vai ser igual a massa, que é 300 gramas, vezes o calor específico que do gelo, que é 0,50 ou 0,5, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. O bloco estava a menos 20 graus Celsius e vai chegar a 0. Então a temperatura final é 0, então fica 0, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é menos 20. Ó. Menos com menos vai ser mais, então isso aqui vai ser 20 graus positivo. Isso aqui, ó, 20 graus positivo. Então, variação de temperatura, 20 graus, ok? Então, multiplicando, ó, a quantidade de calor vai ser igual 300 vezes meio dá 150, tá certo? Que é a metade. 150 vezes 2 dá 300, com 0, 3.000. Então, isso aqui é igual a 3.000 calorias. Então, no primeiro momento, o bloco de gelo ele vai receber 3.000 calorias, tá certo? Para passar da temperatura de menos 20 graus para chegar em 0 graus. Mas ainda no estado sólido, ok? Quando ele chega a 0 graus, aí começa o processo de fusão, que é a transformação do estado sólido para o estado líquido. Nesse momento a temperatura é constante, ou seja, é 0 graus. Mas acontece a mudança do seu estado físico. É nesse momento que ele recebe o calor latente. Então nesse momento usa-se essa fórmula aqui, ó, Q é igual a M vezes L, a massa vezes o calor latente. Então, ó, a quantidade de calor vai ser igual a massa, que é 300, vezes L, que é o calor de fusão, ou seja, o calor latente, 80. 3 vezes 8 é 24. Acrescenta os 3 zeros, vai dar 24.000 calorias. Então, no momento de transformação
do estado sólido para o estado líquido, tá certo? Essa massa de 300 gramas, ela vai receber 24.000 calorias. Bem, houve a transformação, todo aquele gelo derreteu, virou água, agora nós temos a substância no estado líquido, tá certo? E no estado líquido, essa água ela vai ser aquecida até chegar à temperatura de 30 graus Celsius. Então há um outro processo, e nesse processo há uma variação de temperatura, ela vai passar de 0 graus para 30 graus, porém não há mudança de estado físico, vai continuar sendo líquido, ou seja, no estado líquido, ok? Então, a equação fundamental aqui é a equação do calor sensível, tá certo? Que macete, ou seja, a massa vezes o calor específico vezes delta T. Então, quantidade de calor vai ser igual, quem é a massa? 300 gramas, vezes o calor específico da água, é 1, vezes delta T, que é a variação de temperatura. Ó, a água está a 0 graus, vai chegar a 30 graus. Então, temperatura final menos inicial. 30 menos 0, 30 graus. Então, variação 30. Quantidade de calor. 3 vezes 1 é 3, vezes 3, 9. E acrescenta os 3 zeros. Então, 9.000 calorias. Ok? Então, ó. No primeiro processo, vai receber 3.000 calorias para a temperatura do bloco passar de menos 20 para 0, sem mudança do estado físico. Durante a mudança do estado físico, vai receber mais 24 calorias, 24.000 calorias. E depois, que está no estado líquido, para aquecer de 0 graus até 30 graus, vai receber mais 9.000 calorias. Então a pergunta é, a quantidade de calor trocado nessa transformação em calorias foi. Então é a soma dos três processos. Então a quantidade total, tá certo? É quando eu somo 3 com 24 dá 27, 27 mais 9 dá 36.000 calorias, ok? Então essa é a quantidade total de calorias durante esse processo de transformação de uma massa de 300 gramas de gelo, tá certo? Em água a uma temperatura de 30 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então, ó, a alternativa correta que corresponde a essa resposta no segundo é a alternativa E, ok? Então, a alternativa correta era a alternativa E, tá certo? De esperança, e eu tenho esperança que vocês tenham compreendido essa explicação, tá certo? Ok, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima videoaula, onde eu vou resolver mais uma questão dessa atividade.